Olá, nosso grupo vai falar sobre estudo de caso. Somos 6 componentes. Eu sou Yara Almeida, Amparo Bezerra, Alciene Reis, Luzileide Feitosa, Andressa e a Stephanie Queiroz. Nós somos alunas do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão, o EMANET, Polo Timon. Então, é, o estudo de caso, ele consiste em quê? Né? Esse estudo, ele consiste em coletar, analisar informações sobre determinado indivíduo, ou família, ou comunidade, ou um grupo, né? A fim de quê? A fim de estudar aspectos variados de sua vida de acordo com o assunto da pesquisa. Ou seja, existem várias pessoas, né, que apresentam algum tipo de problema, né, onde muitos psicólogos tentam entender o porquê de tais comportamentos. Então, psicólogos, junto com assistentes sociais, eles fazem um trabalho em conjunto no qual o assistente social vai fazer essa pesquisa, né, esse estudo de caso, após coletado todas as informações, terem analisado todas as informações, repassado, né, todo o estudo, para que o psicólogo possa fazer um parecer final. Nessa investigação, né, tem como objetivo o estudo de uma unidade de forma aprofundada, ou seja, citado 4 requisitos básicos para essa realização desse estudo. Quais são esses requisitos? Severidade, objetivação, originalidade e coerência. Um desses requisitos básicos que mais me chamou a atenção foi a severidade. Por que severidade, né? Porque é um dos requisitos aonde o profissional que faz esse estudo de caso, ele tem, ele tem que ser bem objetivo, né? Ele tem que ser, não diria talvez flexível, mas ele tem que ser uma pessoa bem rígida, né, com esse estudo, aonde vai ser um estudo bem minucioso, né, bem elaborado, e o que se refere esse estudo de caso, né? Então, como eu falei anteriormente, ele refere-se a um estudo minucioso, profundo, de um ou mais objetos, né? Pode permitir novas descobertas de aspecto. Um dos aspectos onde mais se estudam, né, onde faz mais sobre esse estudo, são os aspectos econômicos. Se você for analisar comportamentos de crianças, né, que tem um comportamento bastante diferenciado das demais crianças na escola, ou seja, aquela criança que dá mais trabalho. Então, se você for estudar um dos aspectos que faz essa criança se comportar dessa maneira, com certeza você vai ver que o aspecto econômico é um dos principais fatores aonde faz com que essas crianças se comportem assim, ou seja, onde esse aspecto vai trazer para ela um desconforto por conta da pobreza, né, da falta de tudo aquilo que o ser humano precisa para viver melhor. Então, quando você vê uma criança se comportando diferente na escola, dando muito trabalho, então é feita uma pesquisa, né, sobre a vida dessa criança, como que ela vive, a família dela, para saber o porquê, né? Então, esse estudo de caso, ele consiste, né, nessa profundidade, né? E essa profundidade, muitas vezes, um trabalho exaustivo. Por quê? Porque é feito a pesquisa em cima de vários objetos, de maneira que permita seu amplo trabalho e conhecimento. Define-se também um estudo de caso da seguinte maneira: uma estratégia de pesquisa que busca examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto. Então, igualmente, estudos de casos diferem método histórico que se referem ao presente e não ao passado. Olá,
Sou Luzileide de Paiva e vamos conversar agora sobre dois tópicos do estudo de caso, né? O que o estudo de caso exige do pesquisador e em que se pode utilizar um estudo de caso, certo? O estudo de caso exige do pesquisador porque ele vai lidar com um fato, com um fenômeno isolado, né? Então, vai exigir dele um ótimo preparo, um grande equilíbrio intelectual, certo? Também a capacidade de observação, ele tem que ser um bom observador, ele tem que ter um olhar clínico sobre sobre o objeto de estudo dele, sobre aquilo que está sendo pesquisado. Exige ainda a moderação ao gerenciar resultados, certo? É algo até então, talvez não estudado, não tão pesquisado. Então, cada resultado que ele adquire pela pesquisa dele, ele tem que trabalhar esses resultados de forma moderada, com moderação. Essa é uma das exigências. Também saber conduzir esse assunto de forma flexível, né? Esse estudo de forma flexível. A própria ciência nos mostra, né, que às vezes as coisas podem mudar de acordo com aquilo que vai sendo pesquisado, de acordo com aquele resultado que vai sendo apresentado. Então, essas são as exigências, né, para um pesquisador do estudo de caso. É uma investigação empírica que investiga um fenômeno dentro de um contexto da vida real. Então, ele vai ter que ter todo esse jogo de cintura, né? Tem que buscar esse equilíbrio intelectual, ele vai ter que ser um bom observador, ele vai ter que ser flexível e agir de forma moderada. E em que pode ser utilizado um estudo de caso? Pode ser usado, por ele ser um procedimento técnico, né, ele pode ser usado para trabalhar em um contexto, como uma introdução a um estudo apurado, ele pode ser uma espécie de introdução a um estudo mais avançado, mais apurado que virá depois. Ele pode também ser um caso piloto para uma investigação talvez maior. E aí nós temos exemplos, né, de estudo de caso onde pode ser aplicado, como experimento psicológico, levantamento empresarial, análise econômica. E o estudo de caso, ele só reforçando, né, ele vai estar trabalhando uma pesquisa dentro de um contexto realmente da vida real. Então, agora eu vou passar a palavra à nossa colega Stephanie, com você. Dando continuidade, vou falar um pouco sobre as limitações em relação ao estudo de caso. Bom, o estudo de caso ele pode ser utilizado tanto em pesquisa exploratória quanto em descritivas e explicativas. No entanto, existem limitações em relação ao estudo de caso. O pensador, em 2001, ele destacou três: a falta de rigor metodológico, a dificuldade de generalização e o tempo destinado à pesquisa. Quanto à falta de rigor metodológico, ele fala que, por muitas vezes, o pesquisador do estudo de caso, ele é negligente e permite que aceitem evidências equivocadas ou visões tendenciosas para influenciar o significado das descobertas e das conclusões. E a proposta seria, ao pesquisador, desenvolver um estudo de caso que ele redobre seus cuidados, tanto no planejamento como na coleta de dados. Já no tópico das dificuldades de generalização, o propósito do estudo de caso não são os de proporcionar o conhecimento preciso das características de uma população a partir de procedimentos estatísticos, mas sim de expandir ou generalizar proposições teóricas. E a proposta seria que o pesquisador deverá compor um cenário que corresponde à teoria que fundamenta a pesquisa, que se revela o estudo de caso, ou seja, construir uma análise que explique e preveja o fenômeno investigado. E quanto ao tempo destinado à pesquisa, o estudo de caso ele tem precisa de uma demanda de muito tempo para se realizar, e que frequentemente seus resultados se tornam pouco consistentes. Essa queixa ela pode ser de procedimentos, pode ser procedente dada a maneira como se realiza um estudo de caso no passado, mas não representa necessariamente a maneira como os estudos de casos serão conduzidos no futuro. E a proposta, com isso, a orientação seria para se atentar com o fato de que os estudos de casos não precisam demorar muito tempo. Vou passar a palavra para a Andressa.
Com isso, nós podemos citar 4 tipos de projetos para a estratégia de estudo de caso. Temos os projetos de caso únicos, que tem uma subdivisão, que são os holísticos e os incorporados, e estudo de caso múltiplo, que também tem a mesma divisão, holísticos e incorporados. Ao analisar o estudo de caso único, nós encontramos três tipos. O caso decisivo, que ele testa uma teoria bem formulada. O caso raro ou extremo, essa é, em geral, a situação na psicologia clínica, na qual uma lesão ou um distúrbio específico pode ser tão raro que vale a pena documentar e analisar qualquer caso único. E o último é o caso revelador. Essa situação ocorre quando o pesquisador tem a oportunidade de observar e analisar um fenômeno previamente inacessível à investigação científica. Esses 3 fundamentos, eles representam as razões principais para conduzir um estudo de caso único. Outras situações para conduzir o estudo de caso único. Temos a introdução a um estudo mais apurado, ele pode vir antecipando esse estudo mais apurado, como mecanismo exploratório e como condução de um caso piloto, que é o primeiro de um estudo de casos múltiplos, que vamos falar a seguir. Nesses casos ilustrativos, no entanto, o estudo de caso único não pode ser encarado como um estudo completo em si mesmo. As 2 formas que nós podemos ver o estudo de caso único é o incorporado, que ele envolve mais de uma unidade de análise, ou seja, dentro de um único caso se dá atenção a uma subdivisão, a subunidades ou a várias subunidades. Exemplo, um programa público, onde devem constar na análise os resultados de projetos individuais dentro do programa. Também temos o holístico, né, estudo de caso único holístico, que ele é um estudo de caso, ele serve para examinar apenas a natureza global de um programa ou de uma organização. Com isso, nós entramos nos casos múltiplos, que ele é gerado, né, quando no mesmo estudo contém mais de um único caso. A escolha entre esses 2 tipos de projetos permanecem dentro da mesma estrutura metodológica, e nenhuma distinção mais ampla é feita entre o assim chamado estudo de caso clássico, isto é, o único, e o múltiplo. A escolha é considerada uma escolha de projeto de pesquisa, com as 2 sendo incluídas no âmbito da estrutura do estudo de caso. As vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é que o estudo de caso múltiplo, ele é mais robusto, então ele é considerado mais convincente. Ao mesmo tempo em que existem alguns tipos de casos únicos, né, que não tem como ele se tornar um caso múltiplo, que é o caso do caso raro ou incomum e o caso crítico, né, e o revelador. E uma das desvantagens do estudo de caso múltiplo é justamente que ele exige mais tempo e também exige mais recursos, tanto para o pesquisador e para o estudante, né, no caso dessa análise. E, geralmente, eles não possuem esse valor não possuem esse valor para arcar com os custos. Bom, dando sequência, vamos falar um pouco sobre as características básicas do estudo de caso. Então, alguns autores, eles nos mostram, né, as situações em que ocorre, né, esse estudo de caso e que caracterizam esse método, né. Então, assim,
Os fenômenos, eles devem ser observados em seu ambiente natural, é uma característica. Os dados recolhidos, eles são utilizados através de diversos meios, né, como observações diretas, indiretas, as entrevistas, questionários que podem ser aplicados, registros de áudio e vídeo, diários, cartas, entre outros. Uma ou mais entidades podem ser também estudadas, né, como uma pessoa, um grupo, organizações, podem ser analisadas. E a complexidade da unidade ela é estudada aprofundadamente, não é superficial. Na pesquisa dirigida aos estágios de exploração, classificação, desenvolvimento de hipóteses, do processo de construção do conhecimento, são feitas as observações necessárias, separando cada situação. E não são utilizadas formas experimentais de controle ou manipulação. Ainda, o investigador, ele não precisa especificar antecipadamente o conjunto de variáveis dependentes ou independentes nesse contexto da pesquisa. Os resultados dependem fortemente do poder de integração do investigador, então ele precisa, né, estar dentro, né, centrado naquilo que ele está fazendo. Podem ser feitas mudanças na seleção do caso, dos métodos de escolha de dados, à medida que o investigador desenvolve novas hipóteses. Tá? Então, no meio do percurso, ele pode sentir a necessidade de alguma mudança, né? Ou de buscar outras fontes para complementar a pesquisa. Algumas perguntas podem ser feitas também durante a pesquisa, né? Como, por quê? Ao invés de o quê? Né? Então, ele tem que estar se questionando por quê, como. E ainda outras características, como é um sistema limitado, tem fronteiras em termos de tempo, eventos, processos, e que nem sempre são claras e precisas. Então, ele tem que ter essa noção, né, da dificuldade que ele vai encontrar. É um caso sobre algo que necessita ser identificado para conferir para foco e direção à investigação. Então, ele está totalmente iniciando, né, essa pesquisa no escuro. Ele vai ter que ter esse foco e o instinto de investigação. E, ainda mais, ele precisa preservar o caráter, que é único, específico, é diferente, é complexo do caso. Então, essas são algumas das características que envolvem o estudo de caso e que devem ser observadas. A gente vai dar continuidade, né? Já está quase encerrando. E aí a gente faz a seguinte pergunta: com que se defronta esse pesquisador quando esse assunto é o estudo de caso, né? Aí as meninas já falaram as características, algumas dificuldades, ou seja, uma complexidade quando envolve esse tema, né? Investigação do estudo de caso. Mas que situação esse pesquisador ele vai enfrentar em particular? Por vezes em comum, na qual existem muitas variáveis de interesses, ou seja, dos dados fornecidos, aí vem aquela questão da objetividade e da imparcialidade. Ou seja, o pesquisador já tem esse desafio para ele encarar. Ele tem que ser objetivo e ele tem que ser imparcial. E quem está por trás dessa pesquisa? Então, esse é um dos desafios que o pesquisador de uma investigação, de um estudo de caso, ele sempre vai encontrar. E para ele enfrentar esse desafio com êxito, né, ele deve estar preparado para fazer uso de várias fontes e evidências que precisam convergir, oferecendo também condições que haja fidelidade nessa pesquisa, ou seja, não é o que o pesquisador acha, é com base em fontes, com base em outros estudos que já foram realizados, em outras evidências, em dados, informações, principalmente na triangulações das informações, que é o que a gente vai ver um pouquinho nesse estudo de caso, essa triangulação. A gente vai detalhar para vocês. Então, essa análise de dados, né, esse recolhimento de informações que o estudo de caso exige do pesquisador também essa credibilidade, objetividade e, principalmente, fidelidade.
ele tem que ser imparcial quando ele for computar todos esses dados. Em relação à triangulação, que eu citei agora há pouco, né, como estratégia de análise desse estudo de caso, a gente destaca a questão da confiabilidade do estudo de caso, ou seja, ela só será garantida com base nessas fontes que serão analisadas, fontes, evidências, né, desses estudos que serão realizados. E segundo Martins, a significância dos achados terá mais qualidade ainda se as técnicas forem distintas. Que técnicas são essas desse estudo de caso, né? Fontes variadas, teóricos variados e estudos variados. Então, sobre a triangulação, a literatura apresenta e discute 4 tipos de triangulação que eu queria trazer aqui para a gente estar discutindo. A triangulação de dados, que é a alternativa mais utilizada pelos investigadores. A triangulação de pesquisadores, que são avaliadores distintos que colocam suas posições sobre os achados dos estudos. E a triangulação de teorias, ou seja, aquela análise de vários teóricos que também já falaram dos assuntos, ou seja, leitura dos dados pelas lentes de diferentes teóricos. E tem também a triangulação metodológica, ou seja, a abordagem metodológica distintas. É uma entrevista oral, é uma pesquisa de campo, é uma coleta de dados, é uma entrevista em si. Quanto mais metodologias, aí essa triangulação vai agir. Então, quando há divergência de diversas fontes de evidências, temos aí um fato que poderá ser tratado como uma descoberta e devida conclusão, ou considerado como uma evidência que será somada a outras, visando a compreensão e a interpretação do fenômeno. Então, em resumo, dados, pesquisadores, teorias e metodologias são alguns dos desafios que serão enfrentados pelo pesquisador. Tá? Vou deixar aberto, meninas. Nós temos aí alguns minutinhos para alguém quiser comentar alguma coisa e fazer suas considerações. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria só de fazer a indicação de um livro que eu tive como base, porque além do material proposto, né, eu também me aprofundei no livro Estudo de Caso, Planejamento e Métodos, de Robert K. Wynne. É a segunda edição da editora Bookman. Então, ele vai aprofundar de forma, assim, muito clara, muito detalhada, sobre justamente, né, o nosso assunto proposto, que foi estudo de caso. Ok, Andressa, obrigada pela indicação. Inclusive, vai servir para a gente mesmo, né, aprofundar os nossos conhecimentos sobre o tema. Mais alguém? A consideração final que eu faço é da grande importância que tem, né, do estudo de caso para a pesquisa, né, como uma prática constante, né, principalmente na questão do estudo da pedagogia, né, que é o que a gente está vivenciando. Isso tudo para melhorar o nosso trabalho como pedagogo, né, futuros pedagogos. Eu achei muito interessante essa questão da imparcialidade, né? Além de estudante de pedagogia, eu sou jornalista, e a gente lida com isso todos os dias, né? Essa questão de ser imparcial ao transmitir essas notícias. E essa mesma imparcialidade o pesquisador tem que levar com ele. Ele não pode, se ele está fazendo um estudo de caso, levantando dados para trazer o resultado, uma conclusão para aquela pesquisa, ele tem que ter o cuidado de ser fiel às fontes pesquisadas, aos teóricos pesquisados, aos dados coletados. E não é fácil. Essa imparcialidade não é fácil. A gente lida com, ainda mais em uma questão política, sempre há na cidade, né, tem questões políticas, religiosas, então é um desafio realmente para o pesquisador essa questão da imparcialidade, então achei muito interessante. Uma das meninas quer fazer mais alguma consideração? Não? Então, no mais, obrigada, meninas,
Tá, e esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado sobre estudo de caso. Mais detalhes nesse livro que a Andressa indicou para aprofundar os conhecimentos. Agradecer a todos que participaram dessa reunião e vai estar disponível aí no ALVA o nosso trabalho. Obrigada. Tchau, tchau.